A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Saudações em Cristo. A vocês na África, na Europa, se vocês estão me ouvindo na Ásia, vocês estão me ouvindo nas 3 Américas aqui, América do Sul, Central e do Norte, Estados Unidos da América, onde quer que você esteja nos escutando nesse mundo gigantesco de Deus, que a paz do Espírito Santo inunde o seu ser, inunde a sua vida, a sua família. Que todos os teus projetos em vida, aquilo que você projetou debaixo da palavra de Deus, seja concretizado e realizado. E que tudo aquilo que você delirou e não sonhou, mas era delírio, Deus desfaça para o bem da tua vida e da tua família e da tua alma. Não fique triste se porventura algumas coisas não estão acontecendo, que talvez você pediu para Deus algo que não pode acontecer. E Deus, na sua infinita sabedoria, impediu de que isso venha para as suas mãos ou aconteça para o bem da sua vida e beneplácito da sua família. Aleluia, que revelação linda da palavra. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Meus queridos e amados irmãos, falando com vocês o pastor Levi Longaray, este é o canal Bíblia em Foco. Hoje quero pegar Deus é Amor como base, e alguém disse, mas você fala muito Deus é Amor, pegar como Deus é Amor comete muitos erros que precisa ser mudado. Por isso que eu glorifico a Deus que o pastor Lorival de Almeida mude muitas coisas aberrativas dentro dessa igreja, inclusive corrija algumas coisas na vida dele e da sua própria família também. Era proibido olhar até um desenho da Disney, mas os netos do missionário apareciam com a Minnie, com o Mickey, tudo que era coisa da Disney. Eu me lembro que os irmãos enlouqueciam, fazendo revelação de boneca da Xuxa e tudo dentro da igreja. Claro que ninguém concorda com isso, mas aí os filhos e os netos do missionário lá, usando todos os aparatos da Disney. Isso é uma vergonha, irmão. Inclusive nas próprias revistas, quando tirava foto dos netos, apareciam eles com camisa da Disney. Então pega Deus é Amor como exemplo, porque precisa mudar muita coisa lá dentro. Mas eu vou pegar hoje a Deus é Amor como exemplo, mas tinha mais igrejas que fazia. Então para todas que cometiam o mesmo erro, vai meu apelo a todos vocês. Corrijam enquanto é tempo, porque isso pode matar espiritualmente as pessoas, destruir as pessoas, mas a liderança está sempre de boa. Você já viu líder de igreja mal, sem dinheiro? Você já viu líder de igreja sem uma casa boa para morar, sem um carro bom, sem a conta recheada? Você já viu? Quem sempre vai se ferrar se não tiver orientação, num linguajar bem nosso, humilde, é os membros da igreja, é o simples. Você, meu irmão, simples, precisa abrir teus olhos e parar de defender Lorival, Sérgio Sora, defender a Léa, a Débora, defender o Merenil, o missionário, defender o Samuel Ferreira, o Manuel Ferreira, defender o pastor Ademar Alves Lacerda, o pastor Humberto Schmidt, defender o pastor Wellington Bezerra Costa. Você, pelo amor de Deus, o que eles fazem de errado, você não pode concordar. Não faça na tua família, não prejudique a sua família, não saia da igreja, continue fiel a Deus, mas não prejudique a sua família, porque um homem está dizendo para você fazer alguma coisa. Você está entendendo? Seja maduro, não é sair do evangelho, não é enlouquecer, não é perder a salvação, não é ficar contra a igreja de Cristo, porque Cristo ele fundou a igreja no Calvário. A verdadeira igreja de Cristo são os homens verdadeiros, a igreja verdadeira, mas você não precisa concordar com podridão, com coisa fétida, com carniça. Você não precisa concordar com coisas que são antibíblicas. Os irmãos estão perguntando aí, vou dar um recado para vocês antes que eu me esqueça. Estão perguntando, irmão Levi, o que eu faço do dízimo? Eu dou meu dízimo. Irmão, eu já falei para vocês, nada mudou. Vocês devolvam o dízimo. Vocês devolvam quem é contra o dízimo. Continue sendo. Você quer comentar no meu canal? Tem muitas pessoas boas que eu amo que são contra o dízimo. Por quê? Porque a igreja deixou a desejar, eles ficaram com raiva. Vocês entenderam? O culpado de muitos irmãos hoje ser antidizimista e ter raiva do dízimo, e outros até querer pregar como doutrina que nunca teve dízimo, eu entendo todos vocês, não pensem que eu vou amaldiçoar vocês. Muitos de vocês enlouqueceram por causa de ver coisas erradas dentro da igreja. Eu sei disso, mas para você que me pergunta, eu devolva. O dízimo, tridízimo, isso é coisa do Valdomiro Santiago, e dízimo do dízimo é coisa do missionário Davi Miranda, em memória. Isso não é bíblico, isso é safadeza. Devolva o seu dízimo. Entregue as suas ofertas alçadas. Carnê, voto, você dá se você quiser. E o melhor conselho, quando você vê alguém explorando com um monte de voto dentro da igreja ou com carnê de obra missionária que nunca fez missão, que é para enriquecimento de pastor e propagação e marketing da igreja, para ele dizer que ele também
tem uma igreja missionária, não dê nada. Não ajude obra missionária que não faça missão. Não ajude obra assistencial que você percebe que está roubando você, que você vê que as coisas não estão acontecendo. Você está dentro de uma igreja há mais de 40 anos com uma fundação Rever, você sabe se ela está fazendo certo ou errado. Você vê se os pastores da Assembleia de Deus estão pedindo carnê de oferta missionária, se verdadeiramente tem um missionário no campo e tem um projeto lá. Até nas fotos que ele traz lá do campo, você tem que averiguar bem para ver se não é marketing de coisa mentirosa. Porque hoje até nas fotos, até no marketing que eles trazem do campo, eles mentem para enriquecimento próprio, para dizer que a sua igreja também é uma igreja missionária, porque missão é algo que está no coração de Deus, é bíblico, é verdade. Então eles começam a querer cada um fazer a sua missão para fazer marca, fazer nome. Nome para eles. Não preocupado com o missionário. O que tem de missionário ganhando R$50, $50, $100 na África? Por que as igrejas não pagam salário digno para os missionários? Porque são corruptos. Eles estão pensando, esses pastor-presidente pensam na fama deles. Eu lidero um monte de missionários. Aí dá quantos pastores abraçando tudo que é projeto missionário que vem. Tem igreja pequena que era para ter 2 missionários bem pagos, tem 20, aí dá $100 para cada um. Isso é fazer família sofrer e passar fome. Eu fui missionário. Eu sei que eu estou falando, meus queridos pastores, seus corruptores que não fazem a obra com a verdade e a veracidade que ela merece. Que não cuidam, que brincam com famílias como brincaram com a minha. Eu tenho muito para falar. Os irmãos pedem fazer um currículo. Não tem que fazer currículo, irmão. É muita história. Um irmão disse assim para mim, mas o irmão tem 48 anos e esse dia eu estava conversando, só para contar para os irmãos, estava conversando com um cidadão de Porto Alegre que ele queria vender um carro para mim, que eu às vezes comercializo e vendo alguns carros. Que é o meu trabalho que eu tenho hoje, que é disso que eu vivo, das minhas vendas do carro e outras vendas que eu faço. Da igreja, desde que eu retornei, entreguei o salário há 4 anos, 5 anos, nunca mais eu me envolvi com dinheiro de igreja, entendeu? Então alguém que fala de mim, que eu sou pastor, que como a lã das ovelhas, que eu sou interesseiro, que eu sou igual, dobre a sua língua, você não conhece a minha vida. Quem dorme comigo na minha cama é minha esposa. A pessoa que mais me conhece na minha vida é minha esposa. Ela me acompanha, ela sabe nos pormenores. Você fala o que quiser falar. Agora não é porque você falou que vai ser verdade. A verdade sobre mim, quem verdadeiramente sabe é minha esposa, em primeiro lugar da minha vida, e na minha intimidade é Deus que me conhece. Então, meus irmãos, a maioria dessas obras aí é obras enganadoras, de interesse próprio. Muito poucas estão fazendo uma obra assistencial verdadeira, estão fazendo missão como é para ser, e muito poucas estão honrando os missionários. Não mande uma família para o campo se você vai deixar eles passar luta. E você que se acha missionário, não vá para lá por emoção, porque você vai sofrer e vai voltar quebrado. Você acha que obra missionária é brincadeira? Ou emoção de alguém que está com a Bíblia debaixo do braço, vai nessas livrarias modernas onde compra Bíblia, bonito, tem Bíblia, tudo que ele tudo que é, põe lá um título na Bíblia. Hoje a Bíblia virou comércio, ser crente virou moda, ser chamado, ser cheio de dom. Tem uns que mentem, profetizam, revelam, tudo porque são os caras. Hoje em dia o evangelho está virando brincadeira, mas nada é brincadeira. Cuidado, não é porque tem uma Bíblia linda e vai entrar num avião, eu vou para o campo missionário. Cuidado, você vai terminar no saguão do aeroporto, você entrar naquele túnel e você vai começar a querer voltar para trás. Não vai. E se você for na viagem de avião, vai ser um tormento para você. E quando você descer do avião, você vai ser mais ou menos como diz o gaúcho, um gato ensacado que jogaram assim num lugar, ensacaram e jogaram num lugar, não sabe para onde ir. Então ser missionário, missão, não é brincadeira. É por isso que eu digo e vou continuar dizendo, não é brincadeira, para a igreja que envia e para quem está indo. Cuidado, mas não deixa uma igreja te explorar e não vá na emoção que você vai. Se você for por Deus e a igreja te abandonar como me abandonou, Deus vai fazer alguma coisa como fez comigo, vou contar uma hora. Fez várias vezes. Agora, se você não foi por Deus, meu irmão, vai dar divórcio, separação, destruição de família, vai acontecer. Recapitulando e continuando, porque entrou uma ligação no celular aqui, fez cair o nosso vídeo tão maravilhoso. Então não vá que você vai voltar envergonhado. E eu até estava falando que Deus me deu um gancho, eu peguei esse gancho e orientado por Deus falei para algumas pessoas que precisam ouvir, vou voltar para o meu assunto, que eu tinha aberto aqui o parênteses. Devolva o dízimo e as ofertas alçadas e as demais coisas, tome muito cuidado, porque eles votam lá onde eles jogam 1 litro de azeite, aqueles envelopes, molho, inchar, aquela unção mentirosa, aquela unção de envelope mentirosa, gastando azeite, aqueles envelopes fedido, podre,
como eu encontrei em muitas igrejas que eu assumia aqueles envelope podre, porque eles faziam com as unção, depois não tinha como tirar aquele envelope. Mandava para as pessoas botar na bolsa aqueles envelope podre, cheio de óleo. Meu Deus, tanta coisa errada que essas igrejas fazem, que precisa mudar de uma vez por todas. Aqueles votos onde todo mundo tinha que pegar, e alguns até eram amaldiçoados se não pegasse. Bom, isso aí você faz se você quiser. Ah, mas eu recebi bênção. É óbvio, tudo que você ajudar na igreja, você vai receber bênção. Mas não é que aquilo é mandamento, que aquilo seja verdadeiro ou que você tenha que fazer. Tá certo? Mas voltando ao meu assunto hoje, meu assunto é: a IPDA proibia os membros de visitar a igreja. Você acha certo uma igreja proibir um membro de visitar uma igreja? Bom, eu, na minha opinião, tem dois porém. Se fosse por uma causa justa, para livrar a igreja do ecumenismo, até valeria, mas hoje em dia nenhuma igreja está 100% na palavra. É poucas que estão tentando caminhar. Quando eu digo nenhuma igreja, não é toda Deus e Amor ou toda a Assembleia. Às vezes, 100 igrejas de Deus e Amor está vivendo, mas outros não. Às vezes, a igreja Assembleia de Deus num lugar está vivendo, outro não está vendo. Então não é igreja no geral, estou dizendo igrejas. Então, meus irmãos, proibir se nós pregamos que a igreja será arrebatada, a igreja universal dos santos, os fiéis dentro de cada denominação, como é que eu vou proibir um membro de ir visitar uma igreja? Agora, tem um lado errado. Aquele que começa a ir demais na outra igreja e não tem compromisso com a igreja dele. Isso é um problema sério. Então os pastores, em muitos casos desses, para evitar esse tipo de atitude, proibiam as visitas. Mas, que nem a Igreja de Deus e Amor, a gente sabia que eles proibiam de ir na outra igreja, porque as outras igrejas eram tudo do diabo, eram tudo mundano. E não é só Deus e Amor, tem mais igrejas que fazia isso. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo, se você começar a visitar outra igreja e visitar, eles vão te cortar. E não só a Igreja de Cristo, muitas outras igrejas. A própria Assembleia de Deus, se você começar a visitar demais outra igreja, eles vão te cortar. Então eles que pregam, ou nós que pregamos, melhor dizendo, que a igreja arrebatada será a igreja universal dos santos em toda a terra, nós pregamos só por pregar. É que nem muitas igrejas, nós pregamos amor, perdão, reconciliação, vai ver se nós reconciliamos. Nós pregamos reconciliação de noite. O que os pastores fazem? Divorcio, não reconcilia, quando tem um problema conjugal, arruma outra mulher. Então nós pregamos, tem gente que prega só por pregar, mentirosos. Pregamos perdão, mas nós não perdoamos ninguém. Né? Nós pregamos amor, mas na verdade nós temos ódio. Né? Até nós mesmos, às vezes pregamos tanta coisa boa, mas não fazemos. Então nós nos tornamos hipócritas. Então a Deus e Amor, ela proibia as pessoas de ir em outra igreja, porque as outras igrejas eram igrejas que não eram de Deus. Eu cansei de ver um missionário entrevistar demônios, dar voz aos demônios, como o Júlio César hoje dá voz aos demônios, e tantos outros pastores, o Bispo Formigoni e tantos outros, dando voz aos demônios, dizendo na sede mundial, pessoas endemoniadas, e a Assembleia de Deus de quem é que é? É do diabo. E a Igreja Universal é do diabo. A Igreja da Graça é do diabo. E a outra presbiteriana é do diabo. E a outra, essa é mais ainda. Aí a mesma coisa que o missionário fazia, dando voz aos demônios lá na sede mundial, o Bispo Formigoni da Igreja Universal fez na Igreja Universal. De qual é que as outras igrejas? Tudo do diabo, quer dizer. Então a gente vê que percebe que isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Qual é o demônio que estava falando a verdade e qual é o pastor que estava com direção de Deus? Nenhum. E nenhum demônio. É tudo conversa fiada. E aí tem gente que se guiava por esse tipo de coisa. E ainda hoje tem gente que, se um demônio falar, eles escutam. Se eu falar aqui no YouTube, ninguém me escuta. Agora, se ele num culto de aberração da Deus e Amor ou de outra igreja aí, e um demônio falar, eles vão dar voz aos demônios. Eles escutam. Tem crente que ouve o diabo falar, prefere ouvir os demônios do que ouvir a Deus falar. Então, irmãos, eu sou uma pessoa que, por isso que eu sou tenebroso para algumas pessoas, porque comigo não vai arrumar nada. Então é por isso que não é que o irmão Levi é ruim, o irmão Levi é uma bênção, mas o irmão Levi se torna um espinho, uma pedra de tropeço para aqueles que querem verdadeiramente viver uma vida fora da palavra. Então entenda uma coisa, proibiam e disciplinavam, excluíam, se fosse possível, na residência uma pessoa para visitar outra igreja. Aí eu te pergunto, se é da Deus e Amor e vai visitar uma família tua lá em Belo Horizonte ou lá no Acre, não sei aonde, só estou usando exemplo. Você chega lá, não tem nenhuma igreja de Deus e Amor, tem uma Assembleia de Deus, o teu irmão, o teu pai, convida, vão dar um chego na igreja, você não vai? Pelo amor de Deus, onde é que está o pecado nisso? Ou se você vice-versa, se você é da Assembleia e vem visitar a tua família no outro estado e tem só uma Deus e Amor, você não vai lá dentro?
que conversa. Eu cansei, eu escutei um monte de gente dizer para mim, Deus é amor. Você, pastor, Deus é amor. Deus é amor, eu nem entro, eu detesto. Por que você detesta? Você é tão bom na vida que você não entra dentro de uma Deus é amor. Então, deixa eu falar aqui. O que eu vi de pastor da Assembleia de Deus falando mal da Deus é amor, falando mal da Davi Miranda, para mim, pastores presidente, homens vividos que viajam o mundo e falavam mentira, defecavam pela boca e falavam de coisas que nem sabiam com relação ao missionário. E eu conhecendo a igreja, eu cansei de ouvir eles falar besteira. Então, você não conhece Deus é amor, não fale Deus é amor, não fale Davi Miranda. Se você não conhece Assembleia, não fale de Assembleia, de pastor de Assembleia, que você não vive com eles, você não sabe. Agora, eu vivi, eu falo o que eu sei. É diferente, você entendeu? Quantas vezes eu vi pastores da Deus é amor falando das coisas da Assembleia que não batia, que não era que nem eles estavam falando. Dizendo que a igreja era toda do diabo, era mundana. Então, irmãos, há um problema sério nesse combate de Assembleia e Deus é amor. Pastor de Assembleia tinha arrepio com Davi Miranda. Davi Miranda tinha arrepio com a Assembleia. Isso aí, a maioria do que se ouviu não era verdade. Vocês entenderam o que dizia? Tinha gente que fazia do missionário um demônio com chifre dentro da Assembleia. Entendeu? Falavam mentira, inventavam história. Não é assim. Vocês entenderam? Tem que conhecer a causa, tem que conhecer a igreja, tem que conhecer para poder falar. Então, aqui voltando ao meu assunto, eu falo muitas coisas no vídeo porque tudo que eu falo eu tenho certeza que vai servir para alguém. Com certeza o Espírito de Deus está me guiando, dando direção na minha palavra. Então, eles disciplinavam. Então, você não ia entrar no Deus é amor porque você é melhor? O que tem lá que você não entra? Você não ia entrar na Assembleia porque você vai morrer, vai ficar pecador? Você da Deus é amor, se você visitar a tua família e alguém te cuidar, você não vai porque... Faça meu favor. Esse maior erro da Deus é amor. Não é só esse. A ceia, o pecado revelado na ceia, o dízimo do dízimo, proibir membros de visitar a igreja e tantas outras coisas que eu já falei que se Deus me revelando eu vou falar. Então isso aqui é um crime que eles faziam. Outra coisa era colocar no R.I. que mulher não podia andar de bicicleta. As irmãs precisavam ir para o serviço e não podiam andar de bicicleta. Entendeu? Hoje eles fazem coisas terríveis, pior que andar de bicicleta. Quantas pessoas na minha época, quantas irmãs... Quando eu era menino de 15 anos, eu vi sofrendo por causa disso, perdendo serviço tudo porque não podia andar de bicicleta. Não podia nem subir numa moto, era tudo pecador. Bom, uma calça jeans ainda hoje não pode usar. E tem gente que vem no meu canal aí e diz que a roupa, que o jeans é consagrado pelo diabo. Ô meu irmão, a roupa jeans é do diabo só porque roqueiro usa, só porque jovens do mundo todo usam. A roupa jeans é do diabo, então. E o tergal? Aquele tergal que mostra o fio da calcinha estreita dentro da Deus é Amor, que eu fui pastor da Igreja Deus é Amor, eu sei que estou dizendo, na juventude, usava tanguinha, fio dental, calcinha estreita, com aquela sainha de tergal. Aquele tergal que mostrava as marcas das bordas da calcinha em cima e embaixo, esticadinho no corpo. Aquele tergal não é do diabo, né? Só porque é tergal. Aí porque é tergal ou uma microfibra, aí não é do diabo, esse é de Deus. Meu amado, pelo amor de Deus, para com ignorância. O jeans não é do diabo, nem o tergal é do diabo e nem a microfibra, nada é do diabo. Não tem uma tecelão no inferno que fabrica roupa. Você entende? E disse para nós e manda para cá e diz que não. Eu, por exemplo, uso calça jeans, as minhas calças jeans, eu duvido que seja do diabo. Entendeu? Entendeu? A calça jeans é do diabo? Tem calça jeans mais decente que muitas calças social e calça de sarja. Então entenda uma coisa, a igreja precisa crescer na graça do conhecimento. Aí disciplinava os irmãos que visitavam a tua igreja. Disciplinavam. Correto? Não podia ir. Isso aqui era uma malandragem, esperteza do missionário, porque ele proibia as pessoas de ir nas outras igrejas. E aí mas as outras pessoas das igrejas vinham ali, não era proibido. Então ele ia dizer, você é da onde? Mas da Assembleia? Então não, então vá para a sua igreja. Não, ele não dizia isso. Então isso é esperteza e malandragem dos pastores para encher a sua igreja. Entendeu? Isso é esperteza. E assim ele encheu a Deus é Amor de pessoas. Encheu. Que a maioria da Deus é Amor é crentes da igreja que ele tanto falava. A grande maioria esmagadora no começo veio da Assembleia de Deus, porque a Deus é Amor ganhava membros de outras igrejas dizendo que as outras igrejas eram do diabo e que elas iam falir. Tá certo? É óbvio, é o que o Júlio César faz hoje. Pega membro da Deus é Amor para dele. O missionário também pegou das outras igrejas. A Igreja de Jesus Cristo pegou membro da Deus é Amor e da Assembleia para ela. Então, pelo amor de Deus, irmão, a igreja precisa se posicionar com isso aqui. Aí as outras igrejas do diabo, mas as pessoas que estão daqui no começo da igreja, tudo vieram das outras igrejas. Então essas pessoas eram tudo do diabo. Você entende? Porque hoje sim, a Deus é Amor é uma ganhadora de alma. Hoje ela tem uma leva nova de crianças que nasceu, de pessoas. Hoje ela é uma igreja que se tornou uma igreja independente. Mas quando começou, pescava só no aquário. Você entende? Então, meus irmãos,
proibir os membros com disciplina e exclusão, às vezes, de visitar outro ministério. E eu sei de gente que Deus o livre, todas as outras igrejas do diabo, pessoas dentro da Deus Amor, que ainda hoje não faz uma visita em nenhuma igreja, são fechados de mente. E ainda acham que a única santa igreja que vai para o céu é Deus é Amor, porque o missionário plantou na cabeça deles a santa igreja de Deus é Amor. A Deus é Amor não tem nada de santa. Vocês entenderam? A Deus é Amor hoje ela peca deliberadamente mais que qualquer outra igreja. E desde o começo ela sempre foi que nem as outras, nunca foi melhor e nem pior. Mas as pessoas da igreja de Amor é exclusivista, a grande maioria. Como a igreja de Jesus Cristo, já falei aqui, alguém me perseguiu, é exclusivista. Tem pastor da igreja de Jesus Cristo, como o Valdeci, o cunhado do Antônio Ribeiro, casado com a Silvana Ribeiro, a irmã mais nova do Antônio Ribeiro, ele é exclusivista, ele diz que só a igreja de Jesus Cristo está certa. E que a única igreja que detém o poder é a palavra que vai para o céu. Está errado. Uma igreja, no momento que ela falar isso para mim, está errado. Um pastor, no momento que ele me disser isso para mim, ele nem pastor é, ele tem que estudar. Vocês entendem? Então disciplinavam. Agora eu te pergunto, por que o missionário não disciplinou a irmã dele antes de falecer, Araci Miranda, a dona da gravadora Deus é Amor? Por que a gravadora é da igreja? Eles tinham um colo, era amigo. Por que a Leia saiu da igreja Deus é Amor, fez o que quis? Foi na Madureira, pregou, cantou na Assembleia de Deus do Belém, na nossa sede, lá com o Samuel Câmara, lá em Belém do Pará. Rodou o mundo, voltou e teve cadeira cativa. Assumiu a Fundação Reviver, o Everaldo saiu fora, o da dupla Edivane Everaldo, que era o presidente da Fundação Reviver, perdeu a boquinha dele, porque também era outro que defendia tudo a Deus e Amor em tudo, estava lá bem, perdeu porque a Leia tinha que ter a vida dela garantida. Essa gente defende a família. Não se iluda, meus irmãos. Não é que eu esteja revoltado, eu quero abrir os olhos dos irmãos. Ela saiu, fez tudo que tinha que fazer, voltou e pegou a cadeira cativa e assumiu a fundação. E o Everaldo teve que picar a mula. Agora está a Divana e Everaldo, talvez revoltado com a igreja, saíram da igreja, estão lá quietinho no YouTube, cantando uns hininhos lá, mas saíram. E a Leia pegou tudo pronto de novo. Por que não é para ela como é para os membros? Como é que toda essa vergonha, essa safadeza que ela fez, saindo, falando mal com o Sora da igreja, gravando aquele disco dela, Liberdade, dizendo que a Deus e Amor era um cativeiro, que agora ela tinha liberdade, agora ela volta e pega a Fundação Reviver prontinha para ela. E o Everaldo tem que picar a mula. Porque isso aí, irmão, não funciona mais igreja. E aonde está a maior corrupção dentro da Assembleia e da Deus e Amor, que são gigantescas, grandes. Aqui está difícil para um obreiro viver. E nas pequenas também, que trazem o mesmo sistema dessas igrejas, é outro problema sério. É só para eles crescer. O pastor funda, puxa 2 vice-presidentes para o lado dele e eles se fecham ali e ninguém entra, ninguém sai e eles estão sempre bem. Talvez abra-se algumas igrejas boas aí, porque Deus vai ter misericórdia do povo de Deus. Talvez abra-se, mas vamos ficar de olho. Então entenda uma coisa, a Leia tinha que ser disciplinada. Nunca mais poderia voltar, e voltar só sentada no banco para a salvação. Porque olha o que ela fez, isso é a regra deles para os outros irmãos. Em que diferença tem os irmãos da igreja, os obreiros da Leia, só porque é filha? Que diferença tem os obreiros de todo o Brasil, os demais irmãos membros da Araci Miranda, que era da Assembleia, e vinha lá e subia no altar com o missionário e falava o missionário em vida. Então o missionário é uma pessoa que sempre falhou no que falava nessa área. Por que disciplinava os irmãos e ninguém podia visitar uma outra igreja, mas Araci Miranda da Assembleia de Deus ali do Belém, congregando com o Hélio Bezerra? Porque para vocês que não sabem, eu conheço muito bem a história, eu sou da Assembleia de Deus, vivi dentro da Deus é Amor. A Sofia Cardoso, que gravou disquinho bolachão com a Débora Leia no começo de Deus é Amor, em 1961, depois ali daquelas primeiras décadas, que tinha aquele discão antigo delas com a Débora Leia, nasceu em Deus é Amor. A Araci Miranda é mãe adotiva da Sofia Cardoso. Saíram, levaram a gravadora, que essa gravadora Deus é Amor era a gravadora da igreja Deus é Amor. Ela levou, fez todas essas coisas, porque o missionário sempre defendeu a família dele, sempre humilhou os irmãos mais baixos da igreja. O missionário tinha muito erro para corrigir. Não toca no ungido. Que ungido? O ungido ele pode ser, mas o que está errado, está errado. Vocês entendem? Então, meus irmãos, Araci Miranda vinha e visitava Deus e Amor nos aniversários dele. E era da Assembleia de Deus. A Leia saiu, fez tudo, voltou. O Daniel Miranda era um cai e levanta. Eu nunca vi aquele homem se firmar na igreja. Nunca. E chegava e pegava tudo pronto. Davi Miranda Filho, a mesma coisa. O mais firme é o Sérgio Sora, até que caiu. Então, os outros eram disciplinados, não podiam visitar, mas eles podiam. Então isso é um farisaísmo, isso é um erro muito grande. O que é para os membros da igreja tem que ser para a família. É proibido visitar, é proibido para todo mundo. Vocês entenderam?
já que eles queriam permanecer com esse ensinamento, que isso valesse para todo mundo. Esse é o problema da Igreja dos Amor. A Débora pode pintar o cabelo, pode cortar, os membros não pode. E tem membro bobo lá, que ainda fica dando vazão para esse tipo de coisa. Mas você não passa de um bobo, você tem que começar a se conduzir, tem que começar a ver o que é e o que não é, entendeu? Então não fique aí nessa discussão, porque ela pinta porque ela ficou mundana. Entendeu, meus irmãos? Isso aqui está errado. Então, se eles podem visitar, por que os membros não podem visitar? Fica a minha pergunta. Que Deus te abençoe, fique em Cristo jamais seremos enganados. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Me perdoe hoje nesses 2 vídeos, barulho do cachorro voando, me perdoe a minha indignação, porque tem coisas que nos causam indignação. Que Deus te abençoe em Cristo, meus amados.